pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai falar sobre últimas leituras, né? Últimos livros lidos. Bom, gente, a minha câmera tá com pouquíssima bateria, então vocês vão ver que o corte vai ficar mudando, porque eu vou ter que tirar o vídeo, colocar no computador e tirar o vídeo, mas vocês vão ver o caso. Vamos rapidamente dar alguns anúncios para vocês, porque são muito importantes. A primeira eu acabei de dar, né, que é do corte. A segunda coisa, qualquer barulho externo me perdoa, tem pedreiros, tem cachorro, tem periquito, tem papagaio, tem tudo aqui, morar na roça é isso mesmo. E o próximo me siga lá no Instagram, porque por Instagram vocês ficam por dentro de tudo que vai sair aqui nesse canal. Você fica por dentro de quando vai atrasar vídeo, você fica por dentro do que eu tô lendo, você dá sugestões, dicas, então nos siga lá. E se inscreve e deixa like nesse canal aqui, porque você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, porque eu não posso perder tempo hoje. Bom, gente, tinha que ser hora. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre 4 livrinhos que eu li. E hoje o vídeo é muito especial, porque primeiro, eles foram audiobooks, eu os ouvi. Teve um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aqui nos cards, que eu falei sobre... Eu tentei ouvir audiobook e eu não consegui de jeito nenhum. Primeiro porque eu achei que foi muito desgastante, eu fiquei muito entediada e dormia sempre. Então uma inscrita pegou e falou pra mim que é sempre bom a gente escutar audiobook fazendo alguma coisa, sabe? Fazendo um exercício, fazendo uma atividade. Senão, realmente, o livro nos daria sono e tédio. Então, eu comecei a colocar hábito pra mim. Vocês sabem, quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre faço o almoço aqui em casa. O almoço é a minha tarefa doméstica aqui em casa. Então, eu comecei a escutar audiobook todos os dias quando eu estou fazendo o almoço e super funcionou. Então, eu vou falar sobre a minha experiência aqui, sobre esses audiobooks que eu acabei de falar, deu super certo. E mais uma coisa, todos esses são livros diferentes, são livros que eu saí da minha zona de conforto, da minha bolinha. Por quê? Ano passado eu li bastante, graças a Deus, eu acho que eu li 36 livros e pra mim, gente, isso é bastante, tá? Porque eu não lia nada. Só que eu não saí da minha zona de conforto. Eu conheci autores novos que escrevessem o que eu gosto. Eu já fui atrás de Stephen King, de Neil Gaiman, que eu sabia que eu ia gostar da escrita. Porém, esse ano eu resolvi sair, me arriscar um pouco mais, e além de autores novos, eu decidi falar sobre gêneros novos, sabe? Conhecer gêneros que antes eu tinha muito preconceito. Eu já li fantasia romântica e essa autora Sarah J. Maas, que eu tinha muito preconceito, mesmo sem conhecer a obra dela, e agora eu decidi ler alguns livros de não ficção e autoajuda. E é sobre esses livros que eu li que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Os nomes deles são Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, Pequeno Manual Antirracista, Stephen Hawking, Buracos Negros e O Poder do Pensamento Positivo. Então a primeira coisa, o que eu fiz para conseguir ler um gênero que eu não goste tanto como autoajuda, né? Eu saí da categoria doenças, como se resolver problemas assim, que eu não acredito naquela frase só. Então aqueles livros, por exemplo, como parar de ser ansioso, como parar de se preocupar com amanhã, como parar disso, como parar daquilo, eu não escolhi para ler, porque eu sei que eu não vou gostar desses autores que falam essa pequena frase, só. Se fosse só fazer alguma coisa, ninguém era ansioso, ninguém tinha depressão, ninguém ficava preocupado, né? Não é só fazer isso, tem muita coisa envolvida. Então eu não peguei nenhum livro de autoajuda para eu sumir com os meus problemas. Eu peguei um que é mais fácil, digamos assim, é algo que talvez um costume ou uma prática me ajude a melhorar. Então, o primeiro foi Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Por quê? Como eu trabalho com isso, né, eu gosto de vir aqui falar com vocês, eu sempre gasto muito tempo estudando como que eu posso deixar o meu vídeo melhor, como que eu posso trazer uma informação de um jeito melhor, de um jeito diferenciado, de um jeito que não vai ficar chato de vocês ouvirem. Então eu gosto bastante de estudar sobre isso. Uma leitura que me ajude com a minha dicção, que é terrível, vocês não têm nem noção quantas vezes eu gravo exatamente a mesma coisa. Então eu achei bem legal e eu achei que não fosse tão difícil. Quem que é o autor desse livro? É o Reinaldo Polito. Não sei se é assim mesmo que se pronuncia, mas uma coisa que eu acho muito interessante.
vocês pegarem um livro de autores que saibam do que estão falando. Quem é Reinaldo Polito? Professor e palestrante. Um grande erro que eu vejo nas pessoas lerem autoajuda é ler um livro para como ser rico de uma pessoa que não é rica. Como não ter ansiedade de uma pessoa que não é ansiosa, né? Então, assim, não peguem isso. Eu peguei esse de um cara que trabalha conversando, trabalha dando aulas para as pessoas, de um cara que tem que se fazer entender. Então esse para mim já me ajudou, porque é alguém que sabe do que está falando. Nesse livro são 47 dicas de como você conseguir conversar com as pessoas, de como você se fazer entender, sem virar aquele clima ruim, normalmente de uma conversa que a gente acaba deixando um clima ruim, de repente num debate, ou que eu tenho um problema muito grande na dicção, na altura do meu tom de voz, às vezes eu falo alto demais, às vezes baixo demais, vocês conseguem perceber isso nos vídeos. Então, assim, eu achei que eu poderia aprender alguma coisa. Sinceramente falando, aprendi, funcionou esse livro pra mim. Literalmente, são 47 dicas listadas nesse livro. É um livro muito curtinho, muito fininho. O audiobook dele dá 2 horas no máximo, assim, chutando alto, mas eu acho que era 1 hora e pouca. Eu li fazendo o almoço realmente e adorei. Nele não tem só dicas de que, gente, como você falar bem. Tem também treinos, exercícios que você pode fazer para melhorar a sua dicção, para melhorar a sua postura, a altura da sua voz, quando você deve falar e quando você deve se calar, entendeu? Porque tem momentos que a sua opinião realmente não importa. Tem momentos que é melhor você evitar uma discussão e deixar a pessoa. Então, assim, ele sempre dá dicas de qual momento você deve se impor, qual momento você deixa o ignorante falando sozinho. Então esse livro super funcionou e eu acho que para quem quer começar com autoajuda, assim, autoajuda não, desenvolvimento pessoal, esse é um ótimo tipo de livro, sabe? Algo que vai te ajudar no sentido de, eu não consigo acordar cedo, ou eu procrastino demais alguma coisa. Pegue assim, livros que talvez um hábito conseguiria mudar esse problema que você tem. Tá, depois desse eu li um livro que eu queria muito ler uma certa época e depois não tanto, que é Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Então, gente, quando saiu esse livro, quando ela publicou esse livro, a editora no caso, eu queria muito ler. O título me chamou muita atenção, principalmente que eu tava numa época de publicar muito sobre racismo no Instagram e não sei o que, tal. Então eu queria muito ler esse livro pra falar sobre isso no meu Instagram. Só que o que acontece? Eu vi uma resenha do Alex, de Um Bookaholic, que eu não gostei muito e aí eu desanimei. Depois eu vi que tinha esse audiobook lá e comecei a ler ele, a ouvir ele, no caso, né? E o que acontece? A Djamila Ribeiro, gente, ela é uma mulher brasileira, negra. Então, tipo assim, a gente costuma dizer que a mulher negra, ela é da classe de baixa que mais sofre preconceito, né? Tem assim, da hierarquia de padrãozinho dos privilegiados. Tem o homem branco, o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. Eu acho que é desse jeito. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me deixe nos comentários, mas eu acho que é desse jeito. Tanto que na live que a gente fez, eu fiz com as meninas no canal da Karina, no Língua e Literatura, a gente falou sobre isso. Se a mulher negra tiver o mínimo, todas as outras classes vão ter também, né? A gente tem que resolver o problema do preconceito e do machismo e tudo pra ela, porque todas as outras classes vão ser consertadas. Mas enfim, então por causa disso, eu já achava que a autora ia trazer muita coisa pra gente e fui ler o livro dela. E eu concordo extremamente com o Alex, gente. Esse livro, Pequeno Manual Antirracista, é um livro assim, que quem precisa ler? Quem não sofre racismo. Quem não entende, porque nesse livro a autora ela vai dizer situações cotidianas da vida dela, que ela passou como uma mulher negra criança, e que ela cresceu e teve que ir desconstruindo o preconceito com o cabelo, o preconceito com a cor dela, o que ela achava bonito, o que falaram pra ela que era bonito, e ela passou a se ver como uma pessoa inferior e extremamente feia. Então, tipo assim, no geral, eu passei pelas mesmas coisas que ela passou, então não é novo, a informação não é nova pra mim. Pra mim, eu li algo, o óbvio. É aquilo que eu acho. O óbvio precisa ser dito sim.
Então, assim, se você é uma pessoa ativista que tá sempre envolto das causas sociais e coisas assim, não é novo pra você. Agora, se você não sabe muito, se você não consegue entender o que uma pessoa passa sendo negra, ou quais os preconceitos que ela sofre que você nunca passou, lê esse livro. É um livro muito curtinho que traz sim muito conteúdo. A Djamila também traz muitas frases de mulheres ativistas em outros livros e homens também que falam, enfim, frases muito inteligentes em outros livros e junta tudo, vira um grande compilado de realmente antirracismo. Porém, é aquilo, é muito do óbvio, não existem informações novas, só as experiências delas e alguns ensinamentos baseados nisso, né? Então, é um livro bom, legal, ok, mas só, entendeu? Eu que já fazia muito de ler coisas do tipo, pra mim não foi nada de novo. Depois eu li Stephen Hawking, Buracos Negros. Pra quem não sabe, existem várias palestras do Stephen Hawking que as pessoas estão agora fazendo, eu não sei quem exclusivamente faz isso, mas transforma em um livro, igual aquele Sejamos Todas Feministas, que era uma palestra e virou um livro. E do Stephen Hawking tá fazendo tudo isso. Todas as palestras de um determinado assunto, eles juntam e formam um livro. Eu queria muito ler. Vocês sabem, eu já cansei de falar aqui. Gosto muito de estudar, principalmente o universo. Isso nada abala na minha fé, na minha religião, tá, gente? A informação que chega, não, a minha fé não é pautada em familiares cristãos ou influencers digitais. A minha fé é pautada na minha experiência com Deus. Então, nenhum tipo de conhecimento vai deixar a minha fé, assim, sabe, em dúvida. Não, nada disso. Então, assim, não desrecomendo para cristão um livro de não ficção do Stephen Hawking. Pelo contrário, é muito legal, é fascinante o universo, mas é aquilo, você tem que ter familiaridade com esse tipo de assunto, porque mesmo o Stephen Hawking tentando explicar do jeito mais bobo que ele conseguiu, ainda é muito teórico, é muito cheio de palavra bonita, rebuscada, porque, tipo assim, são os nomes das coisas, né? São os termos científicos. Então, mesmo ele tentando explicar o que basicamente é a teoria tal, para ele explicar aquela teoria, vem um monte de outras coisas que você fica assim, tá, mas o que é isso, entendeu? Então, tipo assim, é um livro muito legal porque contém muita informação. Se você não tem familiaridade com o assunto, você não vai entender nada. Não é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, porque realmente muitas palavras, gente, muitos dados técnicos, muitos argumentos assim. Então, se você não tem familiaridade, não gosta de estudar sobre o universo, é um livro que para você não vai fazer diferença nenhuma e provavelmente você não vai terminar, mesmo sendo muito curto, tá? E por último, O Poder do Pensamento Positivo. Esse livro, gente, é um livro de autoajuda cristão, tá? Então, não é para todo mundo. Primeiro porque são ideologias diferentes, né? Então, se você não é cristão, o cara tá falando lá, o autor tá falando sobre como que nós precisamos de Deus na nossa vida, então você vai ficar assim. Então, tipo assim, é um livro cristão, porém é um livro de autoajuda, que ele quer dizer que o poder do nosso pensamento muda o ambiente ao redor. Diversas religiões pegam isso, inclusive até a ciência já provou algumas coisas baseadas nisso, mas depois a gente entra nesse detalhe. Diversas religiões acreditam, né? O que você transmite vai voltar, fé move montanhas, enfim. Todo mundo fala muito disso. Eu acredito realmente nisso, gente. Porém, temos uma barreira nesse argumento, que é qual? Esse livro vai contar as palestras dele, vai contar muito sobre as experiências dele, assim como Super Dicas para Falar Bem, Conversas e Apresentações. Ele também é um professor palestrante, então, no caso, ele tem muita base para te dar exemplos do que aconteceu com ele. Só que o que acontece? Ele fala muito disso. O que você profetiza com fé, volta, acontece, né? A nossa palavra tem poder, isso também é muito bíblico. Só que o que acontece? Quando você não tem fé, não adianta você profetizar, porque a fé é a chave daqui. Não é, o poder do pensamento positivo não está incluído no pensar positivo, tá no crer que as coisas melhoraram. Vocês estão entendendo? Ele tem uma parte do livro que ele deixa muito claro que
as coisas para dar bem, você tem que ter Cristo na vida, né? Você tem que seguir as vontades de Cristo. E começar a ter fé de que as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar. Como isso? Ele falou assim, aí ele te dá o exemplo de como. Buscando um líder espiritual que te ajude a encontrar essa fé, essa certeza em Cristo. Assim, quando você vai falar, as coisas vão melhorar, você está profetizando com fé e assim elas melhorarão, entendeu? Só que quando você não tem fé, profetizar não adianta, você não tem fé de que isso vai dar certo, você não tá... Eu acho que o título do livro tá errado, não é o poder do pensamento positivo, é o poder da certeza que a coisa vai dar certo, sabe? É o poder não é só pensar positivo, mas crer naquilo que você tá pensando. Então, tipo assim, no caso, se o seu problema é com autoestima, você se olhar no espelho e falar assim, você é bonita, se você não acreditar naquilo, não vai acontecer nada, tá vendo? A gente entra ali num paradoxo, porque um precisa do outro, entende? Então eu acho esse livro assim meio... dá certo para quem é cristão, é como eu te falei, se você for seguir as dicas dele baseado na religião, né, na sua religião, dá certo, porque daí você vai procurar um líder espiritual, vocês vão começar a orar, você vai começar a acreditar, e assim tudo que você profetizar com fé se tornará realidade. Agora, se você não crê nisso, vai ser muito complicado de dizer assim, fala que vai dar certo, e você não tá acreditando, então não adianta você falar. Eu acho que ficou claro, né? Pelo menos é nisso que eu acredito, tá, gente? O poder não é do pensamento, não é o fim aqui falar assim, esse canal vai ter 10 mil inscritos. É eu ter certeza que o canal vai ter. E se eu tiver essa certeza, eu nem preciso falar. Entende? Eu acho que ficou claro. Então, esse livro, pra mim, o título não é muito viável porque não é só pensar positivo. Você tem que agir, você tem que crer. E o agir lá, o como eu faço para acreditar em mim mesma. Aí eu não achei tão explícito, aí eu não achei tão bem explicado. Então, não é um livro também que eu achei 100%, eu não concordo com tudo. Lógico que eu concordo com a religião e com o que ele prega, porque é o que eu acredito. Mas eu ainda achei que ficou faltando muito embasamento, muito ensino, sabe? Tá, como eu faço isso? Um grande ponto de interrogação. Por isso, é muito aquilo, né? Só faz, vai lá e faz. Mas como? Então, eu não gostei muito desse não, mas por isso que eu tô te falando. Não ficou muito bem explicado. Se uma pessoa, coitada, que quer ajuda, procurar por esse livro, ela não vai ter tanta ajuda, tanta coisa pra... Enfim, eu acho que deu pra entender, né? Bom, gente, essas foram as minhas leituras ou músicas, eu não sei como que eu vou chamar isso, mas foram os livros que eu consegui aproveitar, assim, mesmo sendo de coisas, de gêneros totalmente diferentes e de autores que eu não tenho costume de ler nada, eu ainda aproveitei muito a leitura e aprendi. Livros de desenvolvimento pessoal, pra mim, se você não aprende nada, aí sim que é uma perda de tempo, né? Então, eu aprendi, gostei muito e tô falando aqui a minha experiência pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.